torcer que isso não apareça no vídeo. Apareceu? Sei lá. Boa tarde, mais uma vez, e pela última vez, de hoje, né? Se assim Deus permitir. Dando continuidade aos assuntos de geometria analítica, nós temos aqui agora alguns assuntos que não são tão abordados, não são tão conhecidos, mas que eventualmente podem cair em concursos, em vestibulares, em Enems da vida, e é interessante que vocês tenham visto isso em algum momento, né? A primeira coisa que nós vamos ver é o que nós chamamos de razão entre segmentos colineares. Então, para começo de conversa, nós podemos selecionar 3 pontos, naturalmente distintos, eles não serão iguais entre si, eles vão estar na mesma reta, a gente chama de colineares, tá bom? Ou lineares, tanto faz. E vamos dizer que a razão entre esses segmentos AB e BC é um valor real, de tal forma que eu consiga mensurar o tamanho do segmento AB com o tamanho do segmento BC. Naturalmente, essa informação me retorna um valor numérico. Aqui embaixo, para o denominador, também um valor numérico, e eu dividindo um valor numérico com outro valor numérico, vai me fornecer uma razão. Ok. Só que a gente viu que o comprimento, o tamanho de um segmento é dado pela distância entre 2 pontos. Tá certo? Que é aquela fórmula que a gente viu anteriormente. Naturalmente, mudando-se aqui os valores das abscissas e das ordenadas. Eu usando isso aqui dessa forma, eu tenho um pequeno problema, tá? Porque pode acontecer desse meu R, ele, se tiver sentidos iguais, vou ter o R positivo, um valor de razão positivo, e se eu tiver sentidos negativos, eu vou ter uma razão negativa. Como assim, professor? Vou mostrar um exemplo para vocês, não vou fazer conta ainda, tá? Mas só para exemplificar essa questão de como eu teria situação positiva e de como eu teria situação negativa. Vou marcar aqui 3 pontos quaisquer, tá? Primeiro ponto, segundo ponto, e vou botar o C bem aqui, ó. C de teimoso. Vejam que esses pontos estão até sobre a minha bissetriz dos quadrantes ímpares, ó, tudo igual. Notem que se eu fizer segmentos de reta do A, segmento do A para o B, meio que o F estaria subindo, tá? Ó. Eu vou usar essa palavra. E se eu fizer o segmento do B até o C, eu vou ter um segmento de reta descendo. Então, vejam que aqui eles estão assumindo sentidos opostos. Então, se eles estão assumindo sentidos opostos, o valor da minha razão, e eu não estou preocupado em quanto será esse valor ainda, tá? Ele vai ser um valor negativo. Tá certo? Agora, se eu pegasse e fizesse, vou apagar isso aqui, eu vou fazer um segmento de reta do CA, e do A até o B. Então, ó, do C para o A eu estou subindo, do A para o B eu continuo subindo. Ou o contrário, fazer do B para o A e do A para o C. Então, eita nós, maravilha. O que está acontecendo aqui? Está dando um bug no meu computador? Está acontecendo um bug. Deixa eu apagar isso aqui que é melhor. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui nessa situação que eu acabei de mostrar para vocês? Nos 2 momentos, eu tenho o mesmo sentido. Ok? Acho que é porque ele apagou o A, sem querer. Deixa eu botar aqui. Não, apagou não. Enfim. Já sei o que aconteceu. Foi isso aqui que aconteceu. Pronto. Mudou-se o ponto. Por isso que eu estava achando estranho. Ó, do A para o C e do C para o B, os 2 estão subindo. Portanto, a minha razão vai ser positiva. Do B para o C e do C para o A, os 2 estão descendo. Portanto, a minha razão também vai ser positiva. Como se fosse menos em cima e menos embaixo,
Isso aqui dá negativo. Então, se por um acaso eu botar lá numa prova, alguma coisa assim, uma pergunta em relação a isso, você pode calcular os tamanhos dos comprimentos, as distâncias entre os pontos, e eu sugiro que vocês façam desenho só para vocês entenderem como é que está o comportamento. E lembrando, precisa estar colinear, tá? Precisa estar na mesma reta. Uma outra forma de eu trabalhar isso aqui é se eu fizesse uma análise olhando apenas para as abscissas e para as ordenadas. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Antes de eu continuar, deixa eu ver. Tá tudo ok nas aulas, Cintia? Evelyn Vivian, obrigado. Então, voltando aqui para o nosso, tá? Se eu estiver trabalhando, eu posso observar olhando aqui as abscissas ou as ordenadas. Se eu olhar para as abscissas, eu vou estar fazendo a diferença lá do B menos o A, das abscissas, e do C menos o B. Não sei se vocês já viram vetores, tá? O vetor AB é eu pegar do vetor B e tirar o vetor A. Do vetor BC, eu pegar o vetor C e tirar o vetor B. Mesma coisa, aqui funciona dessa forma. E fazendo de uma forma análoga, no caso das ordenadas, eu vou ter ordenada do B menos ordenada do A, ordenada do C menos ordenada do B. E, queridos, como R e R são iguais, é muito fácil de entender que essa informação tem que ser igual a essa daqui. Então, está aí a igualdade entre eles. E aí eu consigo escrever, aliás, está aqui essa informação. Certo? Antes de eu dar, que era o que eu iria dar continuidade, acabei esquecendo desse slide, é uma outra aplicação, além de saber da razão entre segmentos. É eu determinar um possível terceiro ponto. Veja, eu apresentando uma razão, um valor, já dizendo quanto é que vale, e dizendo 2 pontos, eu consigo determinar o terceiro ponto. Aí, para me explicar isso aqui, eu usei um exemplo, que fica mais fácil de nós entendermos, tá bom? O exemplo será, coloquei aqui um ponto que eu não sei o que é o ponto C. Alguém fala alguma coisa? Peraí. Do que? Das retas? A gente, façamos assim, eu vou já fazer um exemplo. Pronto, acho que nesse exemplo dá para a gente classificar mais, tá bom? O importante nessa parte que eu queria deixar claro para vocês é que a gente consegue achar uma razão entre os segmentos ou usando a fórmula da distância, tá bom? Ou usando como se fossem vetores, trabalhando com as abscissas ou com as ordenadas, tá certo? E se eu trabalhar com distância, eu tenho que ter cuidado no sentido, porque se eu fizer o desenho, eu até coloquei aqui, ó, cadê você? Por exemplo, se eu fizesse um segmento que fosse do A para o B, ó, do A para o B ele subiu, já do B para o C ele desceu. Então eu tenho um subindo e tenho um descendo. São dois sentidos opostos. Então, quando eu calculo a razão entre esses dois segmentos, ele vai dar uma informação negativa. Tá certo? Se for o mesmo sentido, ele vai dar uma informação positiva. Ok? Deixa eu ver aqui se confere. Tranquilo, Fernanda? E Eduarda? Show. A gente não está preocupado aqui com conta de quanto é que deu, tá? É só entender que se é positivo ou se é negativo. A gente vai já ver a situação onde o que acontece, tá certo? Bem, aí aqui a gente está focado agora em tentar determinar as coordenadas do terceiro ponto, que seria eu dando uma razão, um valor, já estou dizendo quanto é que é a razão entre esses dois pontos, e tentar achar o terceiro. Então, aqui, para a gente. Vamos fazer a conta, aí depois eu mostro lá no GeoGebra, tá? Tem uma coordenada do ponto C, e eu dou aqui os pontos A, 1 em 5, B, 4 e 17, e digo que a razão vai ser 2. Aí, nesse caso, para facilitar a minha vida. Ai. Caramba, que massa, ainda bem que isso aqui não vai ficar gravado, só que vai. Enfim. Vou colocar o que a gente viu trabalhando
com ordenadas e abscissas, tá? Porque acaba que é mais fácil. Como eu não tenho a medida do x de c, tá certo? E essa questão está errada. Porque aqui é AB e BC, e aqui está C e CB. Mas erro técnico, enfim. Eu consertarei depois, antes de postar o slide para vocês. Supondo que fosse aqui AC e CB igual a 2, estou vendo isso agora, eu terei x de C menos x de A, x de B menos x de C. Isso aqui vai ser igual a 2. Só que eu tenho as medidas das abscissas do x de A e do x de B. É só colher aqui. X de A é 1, x de B é 4. Então, eu tenho x de C menos 1, 4 menos x de C igual a 2. Multiplico meios por extremos e resolvo. Fazendo um pouquinho de álgebra, eu não vou gastar muito tempo aqui, ó, eu consigo chegar no x de C igual a 3. E fazendo a mesma coisa agora para a minha ordenada, eu vou ter aqui ó, y de C menos y de A, só vai mudar que em vez de ser abscissa, vai ser ordenada. E quando eu trocar, eu vou ter que estar preocupado aqui no 5 e no 17. 5 e 17. A álgebra, de novo, chega aqui na minha resposta 13. E aí o que acontece? Eu tenho x do C, tenho y do C, 3 e 13, portanto eu faço a coordenada 3, 3. Seguinte, vamos aqui para o GeoGebra, só para a gente tentar compreender como é que seria isso aqui, tá certo? Vou apagar todos esses valores aqui, e aí a gente vai inserir os valores que a questão deu, e aí a gente vai ver o que acontece, tá bom? Vamos diminuir isso aqui. Só para a gente entender. Nós temos o primeiro ponto, que é o A15, vou até escrever aqui. A igual a 1,5, está aqui o valor 5. B, 4 vezes 7. Como eu já determinei esses valores, tá bom? Só mexer aqui. Pronto, tá bem aqui. Ok. Vou fazer uma reta que passa em A e que passa em B. Tá aqui a minha reta. Deixa eu diminuir isso aqui ainda. Pronto, ficou melhor ainda para vocês. Ótimo, filho, me ajuda aí. Aí, ó, a gente chegou na conclusão que o meu C valia 3,13. Eu vou fazer isso aqui de duas formas, tá bom? 3 e 13. Então, vou fazer o seguinte. Vamos observar aqui o comprimento da distância do C até o B. Deu 4,12. E vou fazer a distância do C até o A. Ó, o GeoGebra, ele vai aproximar, tá bom, os resultados. Mas vejam que CA é praticamente o dobro do CB. Se eu multiplicar 4,12 por 2, dá 8,24. Isso aqui não dá um valor exato por causa da aproximação, mas as contas estão corretas. Beleza? E aí, de novo, aqui era AC, ó, do A até o C, e do C até o B. Era o que eu tinha aqui. Só ter cuidado nessa informação que eu acabei digitando errado. Beleza, meus amores? Deixa eu só ver aqui o que vocês estão dizendo. Normal, Deus e Cláudio, ajuda nós. Tá travando? Deixa eu... Peraí, entendi, Guedes, sim, show. Você viu a explicação, Vivian? Você conseguiu entender, né? Então, espero que sim. Então, só para fixar aqui a parte final do GeoGebra, ó, repetindo, seria do A até o C, tem um dobro de medida do C até o B. E aqui não está em 100%, não está fechado, dobrado 100%, por causa da aproximação que o GeoGebra usa. Mas as contas estão corretas. It's ok. Aqui é só um exemplo. E aí, pronto. Voltando para agora, porque o que eu quero
a outra parte importante da aula de hoje, tá? A gente estava nisso aqui, a gente tinha chegado nessa conclusão, tinha feito a razão, trabalhando com abscissas e ordenadas, e tinha chegado nessa igualdade. Então, eu vou colocar um pouquinho de terror para vocês aqui agora, tá? Preste atenção. Primeiro de tudo, até grifei aqui o colineares. Se eu tenho 3 pontos que são colineares, de fato, estão na mesma reta, eu posso, com isso aqui, determinar uma situação que condiciono para alinhar 3 pontos. Então, eu tenho essa situação aqui, essa igualdade, onde posso multiplicar meios por extremos. Vou ter isso aqui, ó, xb menos xa, yc menos yb, igual a yb menos ya, xc menos xb. Posso trazer essa expressão depois da igualdade para antes da igualdade, botando menos na frente, e isso aqui fica igual a zero. Estou tocando terror. Agora, olha isso aqui, que viagem, né? O que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando xb com yc, xb com yb, xa com yc, xa com yb, yb com yc, com xc, cansei. Aí é mãos para que te quer. E imagine você fazendo isso aí 3 horas da manhã. Né? E por um acaso o slide ainda se perde, eu fico mais feliz, para não dizer outra coisa. Mas, embora eu esteja tocando o terror com vocês, eu não quero que vocês se preocupem com isso. Por quê? Porque a gente consegue fazer uma construção e chega nisso aqui. Ó. E isso aqui eu imagino que vocês já sabem, que nada mais é do que uma forma matricial, onde eu vou estar inserindo as ordenadas, os elementos que formam o meu ponto A, os elementos que formam o meu ponto B e os elementos que formam o meu ponto C. E na terceira coluna, para completar a matriz quadrada de ordem 3, eu vou colocar tudo 1. Então, o que eu estou dizendo? Se eu dou lá 3 pontos para vocês, eu digo, olha, verifique se esses pontos são colineares. Então, a única coisa que você vai precisar fazer para conseguir chegar na resposta é ver se o determinante desses 3 pontos resulta em 0. Você foi lá, fez, o determinante deu 0, então, opa, A, B e C são colineares, eles formam uma reta. Ah, deu diferente de 0, não são colineares. Essa é a segunda coisa da aula de hoje. Importante. Tranquilo, meninos? Dúvidas? Rindo de nervoso? Não, o negócio, de novo, Eduardo, não é para você se preocupar com esse monte de contaral aqui não, tá? Aqui foi só uns desenvolvimentos que foram feitos para ficar no slide, só para chegar nessa conclusão aqui. De que se eu tiver para alinhar 3 pontos, coloco as ordenadas do primeiro ponto, as ordenadas do segundo ponto, as ordenadas do terceiro ponto, na terceira coluna e calculo o determinante. Vocês lembram como é que calcula o determinante de ordem 3, né? Conhecido aí como regra de Sarrey. Regra de Sarrus, ou Sarrey. Ou como uma amiga minha disse uma vez para mim, a regra da borboletinha. Eu imagino que vocês lembram. Qualquer coisa a gente vê isso depois, tá bom? Para fechar nossa aula de hoje, tá certo? Esse eu acho que é o nosso último slide. Nosso último slide, a gente tem ponto médio. E, graças a Deus, a gente viu nas semanas anteriores alguma coisa de estatística. E na estatística nós aprendemos sobre média aritmética. E a média aritmética nada mais era do que achar o ponto médio, a média entre 2 ou mais valores, né? Então, quando eu estiver trabalhando com 2 pontos, A e B, o ponto médio entre eles, e naturalmente isso aqui vai estar como é que eu posso dizer? Vai estar colinear, vai estar na mesma reta, no mesmo segmento de reta, enfim, vai ser eu pegar a média das abscissas e a média das ordenadas. Não tem nem muito segredo. Coloquei aqui só um exemplo para a gente ver. Tem o ponto 7 menos 1, menos 3 e 11. Qual o ponto médio desses 2 pontos? Vai ser eu pegar 7 mais menos 3 sobre 2 e dividir por 2. Você chega aqui no 2, na resposta, tá? Mais menos 3, que dá 4, divide por 2, dá 2. Menos 1 mais 11, que são as ordenadas, divide por 2, 10 dividido por 2 dá 5. Com o 2 e com o 5 eu formo
o meu ponto médio, que é 2,5. Só para a gente comprovar isso aqui no GeoGebra, comprovar não, né? Só para a gente verificar, que é a melhor coisa, deixa eu apagar esse monte de coisa aqui, e aí a gente vai... vou apagar isso aqui. Vou colocar os valores que ele deu aí e vamos tentar determinar e ver como é que funciona o comportamento, tá bom? A é 7 menos 1, eu já estou usando aqui porque fica mais confiável e a chance de errar é menor. B é menos 3 e 11. Sempre criei um controle deslizante. Depois explico para vocês o que é controle deslizante, tá? E menos 3 e 11. Vamos identificar esses pontos aqui. Cadê as posições deles? 7 menos 1, menos 3 e 11. Então, vejam, eu consigo pegar aqui, ó, reta não, segmento, do A até o B. Vejam que a medida desse segmento é 15,62. Vou colocar aqui o ponto médio, tá? Ó, já vou botar a resposta, que é 2,5. M igual a 2,5. Então, vamos tentar achar o tamanho do segmento aqui, ó, do B. Segmento do B até o M, 7,81. Vou deixar vocês multiplicar esse resultado e vou fazer o segmento do M até o A. Olha aí que coincidência. O tamanho tem mesmo a medida. 7,81 e 7,81. Deixo como atividade vocês verificarem que 7,81 é a metade de 15,62. E também aquilo que eu mencionei, ó. Vejam que o ponto médio, ele necessariamente está sobre o segmento de reta. Ou seja, A, M, B são colineares. Tranquilo, meus amores? Dúvidas? Perguntas? Não, não tá, Eduardo. Eu meio que modifiquei um pouquinho, porque no que eu achei ser o mais interessante para vocês lembrarem. Mas, assim, esse é todo o capítulo 1. Então, todo o capítulo 1 do livro do Fundamentos, vocês... De novo, o que eu preciso saber para a aula de hoje? Deixa eu encerrar aqui a gravação, senão ia ficar por um tempão.